apurar informação sobre permanência ou não de treinador, porque vivemos no Brasil, um país que já demitiu, que já promoveu 16 trocas de técnico. Só na Série A. Só durante o Campeonato Brasileiro, sem contar a temporada inteira. É o Eric Faria. Ontem eu perguntei para o Eric aqui no programa, uma pergunta que no Brasil tem que ser feita. O Flamengo, por acaso, discute a permanência do Sampaoli visando a final da Copa do Brasil? Eu sei que parece uma loucura no mundo profissional você fazer essa pergunta, mas como a gente está no Brasil, ela é plausível. E o Eric Faria, ao longo do dia, junto com os profissionais que cobrem o Flamengo no GE, trouxeram informações sobre o caso. Tudo bom, Eric? O que você conta pra gente? Então, minutos depois, ou algumas poucas horas depois da sua pergunta, o próprio presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, esclareceu publicamente de que não tiraria o Sampaoli. Na saída do sorteio da CBF, ele falou que não tiraria e que a avaliação sobre o trabalho do Sampaoli seria feita no fim do ano. Além disso, isso é uma informação de agora, ele foi hoje de manhã ao Ninho do Urubu. Não é muito comum o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, ir aos treinamentos no Ninho do Urubu. Ele vai muito de crise, né? Ele vai pontualmente e dessa vez ele foi e fez antes do treinamento uma reunião a portas fechadas com o Sampaoli. Ele me disse uma vez, o Landim me disse uma vez que naquela reta final do Brasileiro de 20, vencido pelo Flamengo, o ambiente não estava bom e ele foi morar na reta final do Brasileiro no Ninho do Urubu porque ele achava que precisava ir lá. Então ele vai realmente quando a coisa está feia no Ninho do Urubu. Momentos pontuais, assim, como ele achou agora que era o momento de ir. Você estava falando que ele teve uma reunião hoje com o Sampaoli. Hoje de manhã, portas fechadas com o Sampaoli, são os dois, isso. Porque, assim, tentando contextualizar, Paulinho, o Sampaoli é uma escolha do Landim. Uhum. E não é uma escolha de agora. Ele, inclusive, já disse que o Sampaoli sempre esteve no imaginário dele como técnico do Flamengo. Inclusive, na segunda eleição do Eduardo Bandeira de Melo, quando ele apoiava o Valim Vasconcelos na eleição contra o Bandeira. Inclusive, o nosso companheiro Anselmo Góes noticiou de que os dois teriam tido uma conversa com o Sampaoli, então técnico do Chile ainda, se haveria a possibilidade dele assumir o Flamengo se o Valim ganhasse a eleição, enfim. Então, é um desejo antigo que se materializou agora e que, assim, dentro de campo não está dando certo. Os resultados estão aí, a insatisfação da torcida ela é evidente, mas o Landim, por se tratar de uma aposta dele, ele ainda acreditar no treinador argentino, ele está tentando de tudo fazer com que esse trabalho pelo menos termine um ano. E foi uma reunião a portas fechadas, assim, eu não consegui saber o conteúdo da reunião, mas quem esteve no Ninho do Urubu disse que o Sampaoli saiu mais leve da reunião com o Landim e que o treinamento, pelo que foi me passado, foi um treinamento melhor, mais leve. O Sampaoli estava mais à vontade, dando treinamento depois Chegou até dessa dar bom dia para conversa. umas duas pessoas. Depois dessa conversa, me lembro de contar uma história depois, dessa conversa com o Landim. Então, assim, me parece que foi uma reunião para respaldar exatamente, o Sampaoli. Porque ontem ele deu o apoio público, falando que não mexeria no Sampaoli. E hoje ele deu apoio privado. Hoje ele deu o apoio privado. Fez até o caminho inverso, né? Exato. Primeiro público, segundo privado. Porque ontem, eu estava conversando com a Renata, uma das coisas que me chamou a atenção, tem uma foto hoje na edição de esporte do jornal O Globo, mostrando a primeira fila do sorteio. Então tem... podemos procurar essa foto que ela viralizou, né, nas redes sociais. Tem o Everton Ribeiro, tem o Felipe Luiz, tem o Bruno Espino, tem o Marcos Braz, tem o Sampaoli e tem o Rodolfo Landim. Pois bem, a figura que está mais corporalmente intimidada ali é o Sampaoli. O Sampaoli parece alguém na pré-sala de um consultório e os exames acabaram de chegar e o médico, quando cruzou com ele, disse, vamos conversar. E quando saiu os exames, ele disparou. Acabou o sorteio, ele foi embora. Ele não parecia estar muito à vontade ali. Ele estava zero à vontade e o cenário no palco, o Sport TV mostrou ontem, dentro do Seleção, foi um cenário, e isso aqui, para quem gosta de maldade, as coisas não tem nenhuma maldade do que eu vou dizer. Observação. O Felipe Luiz e o Everton Ribeiro foram carinhosos com o Dorival Júnior e com o Rafinha, porque eles são amigos, porque o Dorival Júnior é uma pessoa por quem eles têm afeto, carinho e respeito. Nada contra a figura do Sampaoli. Então ali, eles foram lá, abraçaram o Dorival Júnior, brincaram, conversaram. Mas só para ser justo, o Sampaoli chegou sorridente ao lado do Caleri, argentino como ele. Talvez estivesse... Que joga no São Paulo. Que joga no São Paulo. Então, só para não ser injusto, que o Sampaoli estava 100% de mau humor, e só para ele fazer chegou uma brincadeira, conversando com o só Caleri. para fazer uma brincadeira, se propusesse uma troca, Caleri por Pedro, o São Paulo dizia o topo. Mas... Você trocaria? Não. Nem eu. Mas você não acha que o Dorival
tem exagerado um pouco nas suas manifestações públicas de carinho com o ex-clube? Disse ao GE, já empregado no São Paulo, com camisa do São Paulo, entrevista no CT do São Paulo, que vai voltar para o Flamengo um dia. Eu não acho. Eu acho que ele é perguntado o tempo todo, eu né? achei, assim... Não, eu acho que é o seguinte, o que importa é o trabalho que ele faz e a maneira como... a torcida do Flamengo como nação, que é um termo carinhoso, como os rubro-negros se auto-intitulam. Confesso a você que no meio de uma final, eu evitaria, por mais que eles tenham sido muito felizes... Mas se ele fosse decidir contra o Corinthians e falasse a Fiel vai lotar Itaquera... Teria problema? Não. Teria problema? Não. Depende, ele é ex-treinador do Flamengo e ele tem tido repetidas manifestações de carinho com o ex-clube, já empregado no São Paulo. Eu acho que a gente eu acho que tem o futebol tem um certo ritual. Pois eu acho que não custa nada você Eu penso de uma forma diferente. Eu acho que hoje a gente precisa ter muito cuidado com essas coisas, porque o Dorival está sendo gentil com o clube que o maltratou e ele está mostrando grandeza e não mostrar nenhum... Mas dizer que vai voltar com a camisa do São Paulo, no CT do São Paulo, eu vou voltar ao Porque Flamengo. o futebol é assim. Porque não assim, vou ficar no São Paulo. Porque o futebol, se o São Paulo foi eliminado na Sul-Americana quinta-feira, perder a final da Copa do Brasil, o dirigente do São Paulo pode chegar lá e dizer, Dorival, até logo, um abraço. Futebol é assim. Acho que é apenas uma questão de gentileza. O que importa é que... Eu acho que tem certos rituais no futebol que... eu hoje em dia discuto muito... Eu acho que hoje em dia eu discuto muito esses rituais, porque esses rituais, para serem desvirtuados nos seus significados e começar... Não estou dizendo que é o seu caso, estou só dizendo o seguinte, senão a gente começa a dizer que ninguém, quando está num clube, pode falar bem do outro clube. Não, é que eu acho diferente mesmo, não é falar bem. Ele está sendo... mas tudo bem, eu penso, estou sozinho nessa discussão não sei se... Esse caso do Dorival, ele é muito, assim, raro no futebol, né? Eu não me lembro de um técnico ter ganho 2 competições tão importantes. Também não. Ter o apreço do elenco da forma como ele teve, e tem, a maior prova foi o Flamengo e São Paulo, que os jogadores todos foram abraçados de forma muito efusiva e carinhosa. E, além de tudo, após a conquista da Libertadores, todos os dirigentes do Flamengo disseram que não haveria problema para renovar o contrato. Essa que é a questão. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol, passou na zona mista em Guayaquil e falou, isso é o menor dos problemas, a gente vai renovar o contrato do Dorival. E, enfim, um mês depois o contrato não foi renovado. Então, assim, é uma situação muito sui generis. Eu não me lembro de um técnico vencedor que vira a temporada desempregado. Eu falo do ponto de vista do São Paulo, que é tão grande quanto o Flamengo. Sim, claro. E enxerga o seu profissional hoje falar... dessa forma do Flamengo, como se fosse um sonho voltar ao Flamengo. Não me ele soa tem se referido como sonho. assim, Não me ele soa vai voltar ao Flamengo. Não me soa como sonho, me soa como respeito. E quando ele diz um dia voltarei a trabalhar no Flamengo, ele está dizendo o seguinte, essa diretoria não me quis, mas o Flamengo, que é muito maior do que qualquer diretoria que o clube tenha, pode ser que o queira amanhã. Acho que ao invés de cultivar o ódio, ao invés de chegar e dizer, não, sobre esse clube eu não falo, que aí geraria uma série de repercussões, ele vai pelo caminho do respeito. E até para valorizar o trabalho dele, né? Exatamente. Eu posso entregar muito mais do que eu entreguei, E esse caminho do respeito, numa época em que se cultiva com muita naturalidade o ódio, a desavença, o embate, eu acho que é muito bem-vindo. Mas já que a minha opinião ela é isolada aqui e ela não tem peso nenhum, o que tem peso é a informação, voltemos à informação que o Eric traz. Que o Flamengo decide manter o Sampaoli. Lino, qual a sua opinião sobre isso? Primeiro, eu não acho o Flamengo confiável quando fala esse tipo de coisa, né? E as demissões recentes de treinadores mostram isso. Depois... O próprio Dorival, que a gente acabou de dizer, né? Depois, as circunstâncias vão empurrar a realidade e essas conversas que esses caras têm a portas fechadas, né? Elas mostram aquilo que a gente vê publicamente, é um bater nas costas de vamos lá, e daqui a pouco a torcida pressiona e eles não aguentam, não resistem. Você acha que o jogo de sábado contra o Botafogo... Acho, não tenho certeza. Claro! É decisivo, vai ser um balizador. Eu não descartaria, em caso de uma derrota... Dependendo da forma como... Exatamente, uma derrota assim... muito dominante do Botafogo, não digo assim goleado, mas assim uma forma de atuar que o Botafogo seja 100% protagonista do jogo. Vocês se recordam de um cenário, eu fiz a pergunta ontem, eu não tenho a resposta. Eu não lembro qual a última vez em que o Botafogo enfrentou o Flamengo na condição de muito favorito, como claramente ele é jogando em casa. Ele era favorito, eu vou te dizer, na semifinal da Copa do Brasil que o Flamengo perde para o Cruzeiro, 17, pode ser? Quando o Rueda assume o Flamengo. 17. Mas nesse nível de favoritismo? O Botafogo era favorito. Era favorito porque o Jair vinha numa campanha muito boa com o Botafogo. Foi até meio surpreendente um empate de 0-0 no Newton Santos. Isso. E aí o Flamengo, naquele jogo com o Rueda, eu me lembro que eu trabalhei,
os comentários eram assim, poucas vezes se viu um Flamengo tão jogando recuado e esperando o Botafogo, que também tinha uma estratégia de contra-ataque. Foi um 0-0 amarrado no Newton Santos e 1-0 no Maracanã naquela jogada do Berril. E o Eric vai lembrar ali também... o Botafogo era favorito. Do Eric vai lembrar também de um outro, de um Botafogo, onde o Sidorf atuava. Sim, e aí foi 10 anos atrás. Isso. Então, é claro que tem uma diferença. 2013. 2013, e teve essa também em 2016. E por isso, inclusive, eu não ficarei nem um pouco surpreso e considerarei uma catástrofe se no sábado o Flamengo ganhar do Botafogo. E olha como as Porque coisas... a gente não pode, em momento algum, perdão, Renan, em momento algum, desqualificar a capacidade individual de cada um dos jogadores do Flamengo. O Flamengo não vai vencer seus jogos por causa do jogo coletivo. Esse jogo coletivo, ele está travado. O São Paulo ainda não conseguiu. Agora, o Flamengo tem jogadores, especialmente num clássico, sábado, esse tamanho